que vou contar a vocês não é simplesmente uma história. É um relato de 2 fatos reais que tive a infelicidade de viver ou sofrer poucos anos atrás. Tudo começou quando, certo dia, ao encontrar um amigo e reclamar a falta de sorte para conseguir um trabalho, ele sugeriu que ocupasse o seu lugar como vigia em um cemitério local. Ele havia conseguido um outro trabalho e já tinha saída prevista para as 2 semanas. Minha primeira reação foi: "Você tá louco? Não tenho coragem, não." Porém, o meu amigo garantiu que, além de fácil, não tinha nada de assombração e que durante todos os 6 meses que havia trabalhado, nunca tinha visto nada do outro mundo. "No cemitério? Você tá doido?" exclamou minha esposa sem poder acreditar no que eu acabava de lhe dizer. O pior é que eu também não. Mas como as portas fechavam uma atrás outra e as contas não paravam de chegar, o cemitério parecia ser a única solução até conseguir um outro trabalho. No dia seguinte, eu fui falar com o gerente e ficou tudo acertado. E naquela mesma noite, eu fui visitar o meu amigo no cemitério para conhecer o local e todos os detalhes das minhas obrigações. O cemitério era enorme e dividido em 2 partes. Na entrada, a parte mais nova, sem catacumbas, com apenas placas indicando o nome do defunto. Nos fundos, ficava a segunda parte com enormes sepulturas e mausoléus bem antigos. A parte rica, como chamava meu amigo. Ao lado do cemitério estava o edifício do necrotério, composto de tudo para satisfazer a família e o defunto, desde a autópsia até o enterro. E em uma das salas da frente do edifício estava a sala dos vigias, onde todo o cemitério era visto através das imagens das câmeras. 2 semanas depois, o meu amigo despediu e eu comecei a trabalhar, das 10 da noite às 6 da manhã. Nas primeiras semanas, eu passava a noite grudado na tela, pulando de uma imagem a outra, e nada de normal acontecia. Na 4ª semana, eu tive a minha primeira experiência com algo que até hoje não consigo explicar. Numa sexta-feira, por volta das 11h30 da noite, um garoto de mais ou menos 7 anos apareceu caminhando entre os mausoléus da parte rica. Apesar do susto, eu fiquei preocupado, imaginando o que ele fazia dentro de um cemitério tão tarde da noite. Pensando que podia estar acompanhado de algum adulto, comecei a vasculhar através das câmeras à procura dele ou deles. Mas não vi ninguém. Ao voltar para a imagem do garoto, ele já havia sumido. Já não estava entre as catacumbas. Ele estava sentado em uma outra, bem em frente à minha sala, e olhando para a câmara. Naquele momento, a sala esfriou e os arrepios começaram. E apesar de tudo, eu resolvi sair e conversar com ele. No instante que saí, o garoto sumiu e a porta da minha sala fechou violentamente e trancou. Eu não sabia o que fazer. Eu passei toda a noite assustado e tentando abrir a porta, que somente abriu poucos minutos do meu turno terminar. A sala estava super fria e vazia. Ao olhar para a televisão, meu coração quase parou, pois no meio da tela apareciam 2 olhos negros bem perto da câmera, como se estivesse olhando para o interior da sala. Como se estivessem me olhando. Eu apaguei a tela e fiquei rezando até o substituto chegar. O garoto não apareceu em nenhuma das gravações. Nas próximas noites, para meu alívio, o garoto não apareceu. Porém, várias noites depois, eu tive a minha segunda experiência com ele. Algo ainda mais aterrorizante. Cansado de estar trancado na sala e contrariando as instruções de somente sair em caso de extrema necessidade,
eu resolvi dar uma caminhada pelo cemitério. Já fazia umas 3 horas que eu havia chegado. A noite estava fresca e uma leve brisa soprava, tornando a temperatura ainda mais agradável. Eu dei uma volta pela parte nova e segui para a parte velha, a parte rica. No momento que eu comecei a andar entre as sepulturas, a brisa parou e a sensação de que estava sendo observado começou. Eu olhava de um lado para o outro e não via ninguém. A sensação aumentava e os arrepios começavam. Poucos passos depois, eu vi algo estranho e inesperado. O choro desolado de uma criança. O garoto, pensei. Meu coração já acelerava de tal maneira que parecia querer saltar do meu peito. Os arrepios era geral, e todos os cabelos do meu corpo pareciam estar empinados. Decidido a encarar o garoto, ou fosse o que fosse, eu fiquei ouvindo o choro por um instante e perguntei: "Quem é você, menino? Você está perdido?" Ele não respondeu e eu continuei perguntando: "Onde está e por que está chorando?" E o choro parou e o menino perguntou: "Você viu a minha mamãe?" Eu respondi que não e perguntei quando ela o havia deixado no cemitério. Mas ele não respondeu. E foi então que eu tive a ideia de Jerico de fazer a pergunta mais tapada da minha vida: "Você está vivo ou está morto?" Nenhuma resposta. Porém, poucos segundos depois, ele deu uma risada e pouco a pouco sua cabeça foi aparecendo ao lado de uma catacumba, poucos metros à minha frente. Eu foquei a lanterna e pensei que fosse cair esturricado. Minhas pernas começaram a tremer, que quase não conseguia permanecer de pé. Enquanto eu morria de medo, o menino me encarava, parecendo divertir com meu pavor. Mas ele não era realmente um menino. Era algo inacreditável e horripilante. Seu rosto era ossudo, quase cadavérico. Seus olhos negros e ocos. Sua expressão era uma coisa que somente encontra uma palavra para descrever: diabólica. Poucos segundos depois, ele desapareceu e após alguns segundos, em estado de choque como se tivesse paralisado e abestalhado, eu recuperei os sentidos e saí como louco em direção à sala. Eu passei o restante da noite olhando apavorado para as imagens das câmeras. Felizmente, o garoto já não apareceu, nem no cemitério ou nas imagens gravadas. Te cuida e muito obrigado.